Como é que a gente quer que as pessoas saiam da situação que elas estão se elas não têm nem água potável para beber? Existe isso em Aracaju. O Senado hoje só serve para bancar os grandes, que como sempre foi, e homens ricos e brancos. O Senado não tem nenhum valor para a maior parte da sociedade brasileira em termos assim da sua importância. É que é impossível você ter um atendimento para a população efetivo como deve com a parceria público-privada. Em relação ao Edivaldo, nós também somos oposição porque houve um processo de privatização da cidade, a especulação imobiliária, né, com as construtoras, com as empresas de transporte que não atendem a população. Eu acho que o pessoal entra muito bem nas eleições de 2024, com essas pré-candidaturas, né, duas mulheres fortes para gestar a sucessão municipal. É que as pessoas precisam compreender a sua realidade e todas as contradições que existem nela. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e a Sete Comunicação é a responsável pela produção da Casa de Sopapo. A Sete Comunicação é uma empresa de assessoria de imprensa, media training e capacitação. Agora sim, vou chamar a minha entrevistada, que é a professora Sônia Meire, dá as boas-vindas e já apresenta o currículo dela, que é bem vasto, bem interessante. Aí, professora, seja muito bem-vinda à Casa do Sopapo. Muito obrigada, Kátia, muito obrigada a todo mundo que acompanha aí as suas entrevistas na Casa de Sopapo e muito obrigada a todo mundo que está aqui nos acompanhando nessa noite de hoje, nesse horário. Muito bem. Mandar aqui um abraço para o Banda Batidas no Manequito, nome interessante, né? E André Carvalho, que é cientista político. Obrigada a vocês por estarem aqui. Aproveita, convida a turma para participar da casa, para acompanhar essa conversa com a professora Sônia Meire. Agora, deixa eu apresentá-la realmente para a nossa audiência, professora. Sônia Meire é pedagoga aposentada do Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, atua em várias frentes voltadas às minorias, se é que podemos considerar minorias, né? Como mulheres, crianças, negros e trabalhadores. Na última eleição ficou na primeira suplência de vereadora por Aracaju, apesar de ter sido a 8ª mais votada entre os concorrentes a uma vaga na Câmara Municipal da capital. Olha que curioso, né? Como há uma dívida enorme, histórica com os partidos pequenos quando se trata dessa discussão de voto. Se tem voto, mas não se consegue um mandato por conta de uma série aí de burocracias da própria legislação, da própria forma de se fazer partidos, de se fazer processos eleitorais, né? Em fevereiro deste ano, a professora assumiu a cadeira de vereadora após a titular do mandato, a deputada Linda Brasil, ter ido para a Assembleia Legislativa após ser eleita, claro, né? Já teve algumas experiências como candidata, foi a governadora, foi a senadora, foi a vereadora e também a deputada federal na última eleição. Aliás, com uma votação muito bacana, mais de 20 mil votos, né? Professora, diante dessa constatação, sobretudo no que diz respeito à política e à sua participação, a gente sabe que a conquista do voto não é só uma consequência da luta político-partidária e nem dos feitos dos candidatos, não é? O poder econômico continua ditando a regra? Em boa parte, sim, não é? Além do poder econômico, dos financiamentos privados de campanha, nós temos também uma trajetória cultural nesse país, muito colonizadora, patriarcal, que tem uma base na estrutura social, que é uma base que vem do patriarcado, do poder dos homens, inclusive na política, não é? Como também nós temos uma base econômica junto com esse patriarcado, que vem reproduzindo historicamente nas eleições, que são as famílias tradicionais, economicamente falando, que seus filhos, seus netos vêm ocupando esses espaços de poder, né? Mais recentemente, a gente vê isso também se reverberar com mulheres que acabam ocupando esses espaços de poder a partir também de um aparato forte econômico, com campanhas milionárias e com uma pouca discussão programática, não é?
na verdade, para representar a maior parte da população brasileira, que não é rica, que não é branca, que é negra, que é periférica, que é de mulheres. Nós somos mais de 50% da população, né, Sim. brasileira, nós mulheres. E isso se reproduz nos estados, se reproduz no município de Aracaju também, né? Sim. Então, nós temos uma tradição muito ruim desse ponto de vista. Mas penso que a gente também tem conseguido ter alguns avanços nos últimos anos, né? Nós já tivemos possibilidades de ter mulheres negras, mesmo em um número pequeno ainda, na Câmara Federal. Nós temos poucas mulheres negras que têm ocupado ainda, historicamente, as câmaras municipais e assembleias legislativas, mas acho que a gente tem conseguido, em alguns estados mais, outros menos, mas a nossa força, que se faz todos os dias nas lutas, tem se reverberado. Hoje a gente tem um número um pouco maior do que o que tínhamos em anos atrás, e com mulheres muito potentes, né? Sim. Com mulheres que têm feito a diferença também em vários estados brasileiros. O PSOL, por exemplo, foi o partido que mais cresceu nas últimas eleições, porque não basta ser mulher, tem que ser uma mulher que represente exatamente a maioria da população brasileira que vive em situação de profunda vulnerabilidade e desigualdade econômica, política, social. E a gente também observa, o pessoal tem crescido muito e tem mulheres muito importantes e muito potentes hoje fazendo debate, inclusive nesses dias, agora mesmo eu estava assistindo, né, hoje assisti uma parte da discussão na Câmara Federal sobre a criminalização do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o qual eu trabalhei mais de 30 anos prestando uma assessoria pela universidade, não é? Sim. Diretamente a luta pela terra, a luta pela questão agrária. E a gente vê a potência das mulheres que estão no campo da esquerda, que têm compreensão do seu papel na política para defender políticas efetivas, né, políticas públicas, a igualdade de direitos. Nós tivemos recentemente uma disputa também pela igualdade de salários e nós vimos que mulheres do campo da extrema-direita, da direita, conservadoras, elas não defenderam a igualdade de salários entre homens e mulheres na mesma função. Então não basta ser mulher. Mas, nesse sentido, a gente também entende. Nós tivemos aqui em Aracaju, no PSOL, a primeira mulher eleita para a Câmara Municipal. Nós participamos da eleição conjuntamente em 2020. Isso é um avanço muito grande. Uma mulher não trans, não só uma mulher, mas uma mulher trans, não é? Trans, exatamente, uma mulher trans, como nós tivemos em outros estados no Brasil, como Minas Gerais, como São Paulo. É isso então, que eu ia falar. Houve um desenho diferenciado, mesmo pequeno, mas já mudou esse desenho um pouco nas casas legislativas de todo o país, não é? Exatamente. Então, é muito importante, não é? Acho que a sociedade ela está começando a compreender, não é, a importância de ter mulheres trans, LGBTQIAPN+, mulheres negras, nesse processo. Embora, no caso das mulheres negras, a gente tem mais dificuldade ainda das mulheres ascenderem, né, a esse lugar. Eu estava ouvindo ontem, né, um pouco do discurso de uma mulher negra muito importante para nós, ela dizendo assim, por que as pessoas negras, né, a juventude, né, precisa estudar muito para vencer, estude para você vencer, se dedique, vá lá que você chega. Mas por que para esse grupo social precisa estudar, se esforçar, ser disciplinado para chegar a algum lugar, né? Para ter um trabalho, para ser reconhecido? Mas uma parte da população não precisa disso, porque ela já nasce com o direito reconhecido. Sim. Né? Então, é isso que muito a gente embora precisa. Essa é uma realidade não só dos negros, mas também da classe pobre, da classe que está aí numa linha de pobreza extrema, muitas vezes, né? Que enfrenta a mesma dificuldade, apesar de estar ter a cor da pele mais clara, mas não está fora desse contexto aí de miserabilidade, de dificuldade de enfrentar aí as coisas do dia a dia, né? As adversidades. Mesmo, né? Porque na lógica nossa, né, a desigualdade, ela também tem cor. Porque mesmo tendo mulheres brancas, homens brancos, que estão numa situação de vulnerabilidade,
mas a maior parte é homens e mulheres negras, e mais ainda de mulheres negras. Nós temos analisado os estudos, fizemos um balanço disso recentemente na Câmara, tem um programa que foi gravado pela Câmara, a Câmara em discussão, né? Sim. E nós colocamos vários desses dados. A Câmara Federal, né? Não, na Câmara Municipal de Aracaju. Municipal. Tem a Câmara em ação e tem um debate também da Câmara em discussão. Tá. Um programa, tá. Isso, um programa, e nós está no YouTube. E nós trouxemos recentemente esse debate, né? Desde a violência doméstica, nós inclusive estamos no Agosto Lilás, é um mês que nós também trazemos à tona a questão da violência contra a mulher, né? Sim. E aí, nesse aspecto da violência, também tem um recorte racial, que não é um recorte, é uma realidade. As mulheres mais atingidas pela violência, mais violentadas, inclusive no seio doméstico, são as mulheres negras. Também violência institucional. Então, nós não podemos esquecer, em nenhum momento, que a base da sociedade brasileira é racista. Então, a nossa luta como mulher é uma luta de classe, que é uma luta também que passa, ela é interseccional. Ela passa pela questão de gênero, ela passa pela questão racial, né? Sim. Então, esse é o debate que a gente tem. E essa questão da violência, ela, apesar de todo um aparelhamento, né, mudou-se muito essa forma de combate à violência, mas ela ainda é uma realidade indiscutível em todas as camadas, mas sobretudo na pobre e em relação às mulheres negras, né? Mas como muda tudo isso? Todo esse cenário que a senhora coloca aí, existe um caminho a ser seguido na perspectiva de mudança? Existe, não é? Eu acho que existem caminhos e nós temos também construído alguns desses caminhos, embora esses caminhos não sejam ainda revertidos como política pública. Por quê? Tem uma questão muito importante que nós não podemos separar do debate. Quando eu digo que essa é uma luta de classe, né, é que a nossa luta é contra o sistema opressor, mas esse sistema opressor, que oprime mulheres e oprime mais mulheres negras que têm uma base racista, ele tem uma base econômica, que é o capital, que é o capitalismo. Então, enquanto nós tivermos uma sociedade baseada no capitalismo, que é a sociedade que se desenvolve pela desigualdade econômica de quem detém os meios de produção, que exploram as pessoas que não detêm os meios de produção. Então, são os donos das grandes... Eu estou falando de grandes empresas, eu não estou falando do mercadinho que tem no meu bairro, eu não estou falando de uma escola que abre no meu bairro pequeno, eu não estou falando dos pequenos comerciantes dos médios, eu estou falando das grandes empresas, que vai do garimpo à energia eólica, as mineradoras, né? Eu estou falando dessa lógica capitalista que imprime sobre nós cada vez mais a exploração. Então, a opressão, ela é casada, ela precisa, para o capitalismo se desenvolver, precisa desenvolver também um processo de opressão e de ódio à própria classe trabalhadora. E nós estamos enfrentando um problema muito grave no nosso país, e não é só no nosso país, isso é internacionalizado, que o capitalismo, para ele se reorganizar e continuar explorando, ele precisa de dois elementos básicos. Primeiro, cada vez mais tornar os países pouco desenvolvidos e países muito ricos em matéria-prima, que entregue toda a sua matéria-prima, como é o caso do Brasil. É o caso do estado de Sergipe. Nós estamos, durante algum tempo, só entregando matéria-prima. Nós perdemos as nossas indústrias, as nossas possibilidades de produção direta aqui. Isso causou enorme desemprego. E esse enorme desemprego tem uma repercussão direta no maior empobrecimento. E sim, quando a gente nós temos... Desculpa, professora, pode continuar. Vou dizer. Não, fale. Pode então, dizer. Nós temos aí uma questão em relação às indústrias, por exemplo, que chegam em Sergipe, na maioria das vezes, com grandes incentivos, né? Geram subempregos, quando geram subempregos, e quando não é mais satisfatório para elas, não mais interessa, elas saem, deixa todo mundo desempregado e vai embora, e não há nenhum tipo de punição para esse tipo de política. Exatamente. Elas são isentas para vir para Sergipe, né? E depois elas vão embora. E algumas empresas, em sua boa parte, elas também atacam diretamente o nosso ambiente, o nosso meio ambiente. Então, aí gera um outro problema muito grave, né? Que é a destruição ambiental
E nós estamos vendo isso em vários lugares no Brasil e vimos isso mais de perto com a política nos povos originários, como foi o caso dos Yanomamis, que não começou agora, mas diante dos últimos anos de um governo que, de fato, abandonou um desgoverno, a gente chama de um desgoverno, porque não existiu nenhuma política de proteção ambiental, ao contrário, né? Quando o Salles dizia, temos que aproveitar isso aqui para passar a boiada, é exatamente isso. Então, nós temos um processo muito avançado de destruição ambiental, que é para atender aos interesses do grande capital, e temos um processo muito avançado que precisa de uma política ideológica, que é de estimular o ódio de classe. Tá. O ódio de classe, o ódio da a classe. senhora acredita que a eleição... Eu vou fazer essa pergunta, mas eu quero voltar um pouquinho nessa sua fala anterior. Esse cenário aí de destruição, enfim... A senhora acredita que com esse governo atual, né, que já esteve no governo em outro momento, isso muda? Há uma perspectiva de mudança real nesse processo? Olha, nós pretendemos, nós precisamos que algumas políticas, elas interfiram diretamente, porque é uma questão planetária, não é só uma questão de determinados grupos, é uma questão planetária. Nós estamos enfrentando uma crise climática sem precedentes. E os países do norte são responsáveis pela exploração dos países do sul. E o Brasil, como país do sul, um desses, não é? Dividindo assim o continente, nós temos uma grande responsabilidade, mas há também um processo de interferência na política brasileira que é imperialista norte-americana, que isso vem de muitos anos, de ser secular. Então, o governo atual, como foi um governo de uma aliança ampla, com grupos econômicos também, que têm interesse, né, uma parte tem interesse que continue se explorando, mas explorando de uma forma que eles chamam mais responsável para atender aos interesses do capital. Isso está presente também. Sim, então, total. A extrema-direita ela tem aumentado. Inclusive, tem projetos que a extrema-direita não vai deixar passar na Câmara Federal, nem no Senado, para combater esse tipo de destruição. Né? Para isso, nós temos que fazer uma reversão total, inclusive, daquilo que nós utilizamos hoje como os combustíveis fósseis, né? Então, precisa mudar o paradigma, precisa mudar a lógica de produzir energia. De forma concreta, considerando aí esse governo de coalizão que está aí hoje, a senhora acredita que é possível mudar essa política? Radicalmente, não. Nos próximos 50 anos, nem este governo e nem outros governos que venham mais progressistas, mais à esquerda. Por quê? Não é? Esse governo, eu acho que ele tem um compromisso, inclusive foi um compromisso de campanha, em mudar determinados elementos. Mas não é possível fazer isso em 4 anos, e aí é isso onde está. Não é por não um desejo político, é uma vontade política, porque não basta ter a vontade política, porque o Estado brasileiro, ele está num processo cada vez mais, como eu disse, de entrega do seu patrimônio, barra isso, né? Lula conseguiu barrar a venda, por exemplo, dos Correios. A Petrobras precisa retomar investimentos para ela produzir energia. Barrou, mas não estruturou, né, professora? Barrou, essa é a luta agora, para estruturar. Tá. Então, isso tem que estar no PPA, no Plano Plurianual agora, para garantir recursos para estruturar. Hoje eu participei do ato defendendo o INSS. O projeto de Seguridade Social do Brasil está destruído. Nós comprometido, e nós precisamos do SUS, nós precisamos do INSS, nós precisamos de concurso público. Então, mas o que é que foi feito paralelo a tudo isso? Há um endividamento muito grande no Brasil, dívida pública, né, interna, que ela é muito grande. Nós temos hoje também no Banco Central uma dificuldade enorme, tá aí os juros super altos, isso atinge a toda a classe trabalhadora e atinge mais ainda os mais pobres, porque quando você vai comprar o alimento, quando você vai comprar remédio, tudo isso está embutido, né? Então, e o impacto é igual para todo mundo, para rico, para pobre. Né? Exatamente. Então, a reforma tributária, nós somos contra o arcabouço fiscal, o teto de gastos, porque isso vai limitar e nós entendemos que é um tiro no pé para combater a fome, porque quando o Lula quiser superar determinadas políticas de combate à fome, por exemplo, que é uma questão muito séria no país,
São mais de 30 milhões de pessoas que passam fome hoje, que não sabem o que vai comer no dia seguinte, né? Não garante as 3 refeições por dia. Nós entendemos que o Lula não teve a força para criar um outro programa, porque a Câmara Federal não ia aprovar. Porque essa Câmara Federal não tem, na sua maioria, o mesmo sentimento que nós estamos discutindo aqui, de um projeto de reconstrução do país. Eles estão fazendo barganha com o governo Lula, tentando barganhar e exigindo recursos. É diferente ao governo, vereadora. Esse tipo de barganha, eu sempre comento isso. Nós vivemos um país presidencialista que quem manda é o parlamentarismo. Né? São os parlamentares quem decidem a pauta que o governo deve ou não aplicar no país. Essa é uma política, não é de agora, é da vida inteira. Não é? Muda-se isso e quando o governo se dispõe a fazer um governo de coalizão, aliando-se a Deus e ao mundo para poder garantir estar no poder, também acaba abrindo essa brecha para estar no buraco que estamos, ou não. Sofre consequências, só que tem uma diferença, que é muito importante que a gente deixe nítido aqui. Quando há um compromisso de um governo em combater dentro daquilo que ficou do último governo, que é sempre assim, a continuidade da política, que você pode mexer em alguns elementos. Tem outras que são contratos de anos, né? São acordos que é muito difícil, só com auditoria, por exemplo, de uma dívida pública, você poderia reverter. Só com uma transformação radical no sistema tributário, que é isso que eu quero dizer, você poderia reverter. Mas só que nós elegemos pessoas na Câmara Federal que elas não querem a reforma tributária, porque são pessoas muito ricas que querem manter seus interesses. Então, a reforma tributária, por exemplo, no arcabouço o pessoal votou contrário. Mas na reforma tributária, tem alguns elementos que nós consideramos que eram um avanço, mas nós votamos, o pessoal votou na reforma tributária, em sua maior parte, mas disse ao governo Lula, nós vamos votar na reforma tributária, mas tem que ter um compromisso do governo da gente avançar no debate para a reforma tributária do cobrança de impostos progressivos. Significa o quê? Cobrar impostos dos muito ricos. Porque hoje você sabe, você compra um jet ski, você não paga imposto. Você compra um jatinho, você não paga imposto. Mas o pobre que compra uma motocicleta para trabalhar, paga o imposto. Então, exatamente. Então, o que é que nós precisamos? Para isso, nós temos que ter um parlamento forte. Nós não temos esse parlamento forte. Então, não é uma questão só disso. E agora, qual é a importância para nós? Qual é a diferença que tem? Não podemos dizer que todos são iguais, porque há um compromisso desse governo, ele já tem demonstrado com várias determinações, com projetos de lei, com decretos, a sua capacidade, inclusive, de dizer, bem, até aqui nós vamos, mas aqui a gente não vai mais. Porque isso vai comprometer profundamente um projeto que eu me comprometi, no caso do governo Lula, com as eleições. Isso aí corre vários riscos, porque Dilma foi impeachmentada, porque ela não fez, não implementou a reforma que a burguesia queria. Por exemplo, a reforma da Previdência. E contrariou, inclusive, o próprio PT, não é? Contrariou, ela cedeu muito. O próprio PT. Né? Foi, ela cedeu bastante. Mas chegou uma hora que ela disse, aqui não dá mais para ceder. Por quê? Porque tinha uma pressão social dizendo, não pode ceder. E ela foi impeachmentada por pedalada fiscal. E eu desafio, qual foi o presidente da República que não cometeu pedalada fiscal? Então, quando o Lula assume que tem aí o teto dos gastos, que ainda não foi revertida essa situação, e o arcabouço fiscal é para combater aquele teto dos gastos, mas cria um outro, ele também corre riscos de depois ser impeachmentado por essa direita que está lá e pela extrema-direita. Então, quem é o nosso inimigo hoje? O nosso inimigo hoje é a extrema-direita e são os parlamentares que operam na Câmara Federal e no Senado que não atendem aos interesses da maioria da população. Então, os trabalhadores e trabalhadoras, a população, vai precisar da gente trabalhar muito a consciência, porque nos últimos anos, a perda de consciência, assim, de para onde a gente deveria ir,
é muito significativa, é muito Professora, eu vou séria. voltar à minha pergunta. Como se muda isso? Gerando-se consciência, mas considerando que a população, ao longo do tempo, tem desacreditado dessa forma de fazer política. Elege-se oposição, elege a esquerda, chega no poder, faz muito parecido porque está ali sob comando de quem dita a regra, que é diferente do que deseja, né? Elege-se alguém da extrema-direita, acontece a mesma coisa. Alguém do centro móvel, que vai para um lado ou para o outro, a mesma coisa. Então, de fato, na sua concepção, como estudiosa, como parlamentar, como militante disso, como fazer para que as pessoas tenham consciência de que é preciso mudar esse formato de se fazer política, de se comandar um país? Então, primeiro, eu queria assim, deixar nítido que não acontece a mesma coisa. Quando Temer assumiu, impeachment Dilma e Temer assumiu, a primeira coisa que Temer fez foi cortar todos os programas que existiam, inclusive de educação. Quando Bolsonaro assumiu, e Temer aplicou também, fez reforma contra a reforma e aplicou o teto dos gastos. Quando Bolsonaro assumiu, aí foi muito pior, porque ele cortou recursos da educação, da universidade 4 vezes, cortou todos os recursos, abandonou, deixou a população, os povos indígenas abandonados, há uma grande destruição ambiental, né? Aplicou a contra-reforma a trabalhista, né? A previdenciária, no caso. Então, nós tivemos um processo de destruição muito grande. Retrocesso geral, isso é fato. Geral, isso aí, teve a pandemia, nós tivemos 600 mil mortes, então houve muito, inclusive está acontecendo a CPI, né? Nós tivemos uma perda enorme na educação, fundamentalmente, e sem uma educação, tivemos o aumento ao mapa da fome, a fome voltou a crescer. Não é que nós tínhamos zerado a fome, mas há uma mudança muito grande nos últimos anos. Para o mapa da fome, a gente voltou a ser inserido no mapa da fome, né? E tem um percentual significativo para ser inserido no mapa da fome. Então, há uma mudança. Agora, quando o Lula entra, né? E voltando para responder a sua pergunta, como é que Lula pode, e esse grupo que está hoje nos ministérios, mesmo reconhecendo o que é a bancada federal e o Senado, para mim, por exemplo, o Senado deveria acabar, deveria ter uma reforma de fato política e ser unicameral. O Senado hoje só serve para bancar os grandes, que como sempre foi, e homens ricos e brancos. O Senado não tem nenhum valor para a maior parte da sociedade brasileira, em termos assim da sua importância. Eu fui candidata ao Senado, a única mulher em Sergipe, sim, defendendo o fim do Senado. Eu fui candidata e dizia isso. Como é que a senhora é candidata? Porque disse isso é programático, uma reforma política que acabe com isso aqui, né? Então, no caso, como é que a gente pode contribuir à sociedade para a gente transformar isso? Primeiro, a gente tem que fazer trabalho nas bases. Uma das coisas que eu acho que a esquerda, né, uma parte dela deixou de fazer, foi continuar fazendo trabalho de base, né? Ir lá, conversar nas comunidades. Eu, por exemplo, cresci a partir das comunidades eclesiais de base, que eu participava com 14 anos de idade. Com 15 anos, eu já militava num partido clandestino. Então, eu vivi o processo da ditadura civil, militar brasileira, mas eu tinha bases onde me dava formação, garantia formação política. A escola que eu estudei foi uma escola que foi construída e foi o currículo dentro da ditadura, né? Onde eu fui ensinada, né, com as pessoas da minha geração, que Duque de Caxias era um grande herói nacional, né? Então, um exemplo. Então, foi essa formação política fora da escola que eu consegui ter, e a ousadia da adolescência, que me permitiu ver o mundo de outra forma, porque tinha trabalho na base, certo? Então falta essa formação política, falta inserir esses jovens na discussão política não partidária, não politiqueira, politicada, essa coisa, como é que eu diria, polarizada que existe hoje, porque hoje não se discute política, hoje se polariza, hoje se mata por qualquer bobagem política, que é muito sério, né? Estamos num país onde você não pode falar que defende fulano ou defende Beltrano, porque a briga. Porque as pessoas perderam esse poder de respeito ao outro, né? Essa sensação não, esse dever de respeitar a vida alheia. As pessoas perderam em função de uma política aí apaixonada,
né, que as pessoas se apaixonaram de tal forma por figuras políticas e defendem isso como se fossem a última coisa do mundo a fazer, gerando todo um retrocesso, gerando todo um caos social que estamos vivendo aí, não? Com certeza. Quando a gente fala de uma discussão política, um trabalho político de base, é que as pessoas precisam compreender a sua realidade e todas as contradições que existem nela. As pessoas precisam entender qual é a razão delas estarem passando pela situação de miséria, de pobreza, de desemprego e a raiz do problema, né? Ser radical nesse sentido e a raiz do problema. O que ocorreu nos últimos anos, no mundo e no Brasil, é que os grupos, né, econômicos, eles se apoiaram em ideias, inclusive, fundamentalistas, né? Eles se apoiaram em ideias moralistas, falsos morais, como eu digo, para reverter a situação em nome de uma política, mas é um ódio de classe. Na verdade, não é uma política. As pessoas, eu estou na Câmara Municipal e eu escuto as defesas de determinados projetos e é impressionante como se joga isso na defesa da criança e do adolescente, mas de forma inversa, criminalizando mães, criminalizando professoras. Então, não é dessa política que eu falo, mas ela existe. E a gente precisa debater ela e a raiz dela. Então, eu acho que é preciso, por exemplo, a gente está numa luta contra a reforma do ensino médio. Porque a reforma do ensino médio, que foi instituída no governo anterior, ela esvazia a escola do conhecimento. A reforma do ensino médio, ela esvazia a possibilidade dos meus netos, dos filhos e filhas da classe trabalhadora, ter uma educação de qualidade, com conhecimento. Porque é com conhecimento que a gente pode entender essa política que nós estamos falando. Hoje eu recebi, por exemplo, na Câmara Municipal, uma média de 50 jovens de uma escola, porque a Escola do Legislativo tem feito um projeto para levar adolescentes, né, a partir do ensino fundamental anos finais e do ensino médio, para a Câmara Municipal. Aqui é minha netinha, viu? Sempre tem que aparecer aqui. Bem-vinda à live. Essa é Marielle. De 4 anos. Marielle. Muito bem. Professora, considerando tudo isso que a senhora colocou... Só concluir um pedacinho essa ida dos jovens, né? E aí eles estavam lá porque as professoras os professores, acho que é importante discutir a política para eles se conscientizarem que tudo é política. O preço do pão é política, como eu tenho dito, né? O preço do transporte é política. Tudo é política, e é dessa política que a gente precisa discutir com a juventude, com o trabalhador. Quando ele vai pegar o ônibus, que o transporte não passa, ou quando quebra a roda. Quando a gente discute aqui a região da zona de expansão, que está lá tudo cheio d'água. Quando a gente vai no posto de saúde e não tem o atendimento. Quando faz um exame, o exame passa 6 meses e quando chega não tem a qualidade. Isso é a política. E qual é a política? É a política da privatização lenta, mas ao mesmo tempo terceirizada do que é o serviço público. O serviço público não pode ser terceirizado, como a saúde e a educação está sendo terceirizada. Então, além de destruir, de tentar destruir a qualidade da educação que nós temos que recuperar, nós estamos exigindo que o MEC revogue de imediato essa reforma do ensino médio, que ela não foi uma reforma. Ela é uma afronta aos nossos filhos, aos nossos netos, entendeu? Sim. Professora, mandar um abraço aqui para o vereador Breno Garibaldi, que está aqui acompanhando a gente. Além de agradecer e abraçar cada um que está aqui na live, aproveita e manda aviãozinho, convida a turma para participar dessa conversa aqui. E como a senhora bem disse, a política está em tudo, né? A política nos move todo o tempo, em todos os pilares da nossa existência. Eu queria entender o seguinte, a senhora fala aí, temos aí situação de desemprego, de vulnerabilidade social, de fome, a fome absoluta, ou como é que fala? A questão da falta de uma alimentação saudável e de qualidade, né? Não só qualidade, mas também quantidade. Faltou a palavra agora que veio. Bom, o fato é que, diante de tudo isso, nós temos aí um país que geram milhões de reais em programas sociais para atender às mais diversas camadas. Lembrando que nem todo mundo que está nos programas sociais, né, infelizmente, ainda tem os desvios de pessoas que não precisam, que estão cadastradas e recebendo recurso de programa social. A minha pergunta de forma direta é: até onde os programas sociais
ajudam a mudar essa realidade? Então, primeiro, né, eu tenho identificado que falta, inclusive, programas sociais para a população diante da situação que nós estamos vivendo hoje, que o país foi colocado. Que as pessoas nesse país, elas foram colocadas. Como, por exemplo, eu vou falar da fome. Nós não temos hoje uma condição, pelo valor que a assistência social tem, de entrega de alimentos para as pessoas que mais precisam. Falta cestas de alimentos para as pessoas que mais precisam. Não há que eu possa verificar até o momento, inclusive eu tenho requerido isso no caso do município de Aracaju, não observo desvio na entrega dos alimentos. Há uma carência, há uma falta, certo? Os programas sociais, eles são emergenciais e necessários, porque a pessoa com fome, ela não pode desenvolver mais nada. A campanha que Betinho fez há anos atrás, sim, ela foi uma campanha linda, necessária, urgente e importante. E daquela campanha para cá, com os governos que nós tivemos a condição, como eu disse inicialmente, de sair do mapa da fome. Só que, além do programa social, dos programas sociais que eles são necessários para tirar a pessoa da condição que ela está, é preciso ter políticas de geração de emprego e renda. É preciso que os recursos públicos contribuam para a organização, com formação profissional, com formação técnica, com formação escolarizada, mas também com financiamento público para que as comunidades possam desenvolver os seus projetos. No entanto, o que é que nós estamos, inclusive na Câmara Municipal, cobrando, né? No período da pandemia, você observe que várias pessoas poderiam fazer as máscaras nas suas residências e a prefeitura poder comprar. Várias pessoas podiam produzir EPIs e a prefeitura comprar diretamente. As fardas que são entregues hoje nas escolas podem ser confeccionadas por comunidades inteiras da nossa cidade. O alimento que é produzido na escola pode ser comprado diretamente pela agricultura urbana, que não existe em Aracaju. Então, nós precisamos defender no orçamento a produção nos governos, né, de geração de renda, como produção de alimentos, agricultura urbana. Então, nós vamos exigir que o governo federal também tenha uma linha de financiamento para a agricultura urbana. Nós precisamos que a população tenha moradia digna, com saneamento. Como é que a gente quer que as pessoas saiam da situação que elas estão, se elas não têm nem água potável para beber? Existe isso em Aracaju. Como é que a gente pode querer que as pessoas saiam da situação que ela está e saiam da situação de Bolsa Família, se onde ela vive tem caramujo, não tem escola para seus filhos, não tem educação profissional, não tem a formação, não tem como. Então, nós temos que agir de forma ampla. Saúde pública é fundamental, é necessária, é urgente, né? Moradia, saneamento básico, formação profissional e linhas de financiamento para a geração de emprego e renda para essa população. Agora, o que nós estamos vivendo hoje é programas sociais limitados, que não atingem a população, porque com o desemprego cada vez mais vai aumentar a quantidade de pessoas. A abertura para essa coisa de você tirar a matéria-prima e botar para fora não gera emprego, não gera emprego. Nós precisamos recuperar o processo de indústria e sobre o controle dos trabalhadores, só que isso no sistema capitalista não existe. O que é que ficou hoje? O que ficou foram os municípios e o Estado pegando o seu recurso, que é a outra questão grave que eu queria colocar, além da dívida interna, além de tudo isso, pega o seu recurso, entrega a uma empresa privada para fazer a gestão daquilo que o município ou o Estado deveria fazer. Exemplo, saúde. O município de Aracaju construiu uma maternidade no 17 de março, mas não foi a prefeitura que construiu, ela pegou o recurso, fez uma licitação, colocou o dinheiro, fez um contrato por 5 anos com uma empresa para ela construir, manter, contratar por 5 anos. E agora a prefeitura tem um projeto que não apresentou ainda à Câmara, que é de parceria público-privada, que é pegar todo o nosso dinheiro, entregar para uma empresa, para ela fazer a gestão da saúde por 25 anos. Nós não precisamos de secretário de saúde mais, porque se você vai entregar uma empresa, você não precisa nem de secretário de saúde. Professora, ou seja, e aí as empresas... Essa questão das PPPs é um ponto que eu preciso tocar com a senhora. Na verdade, já existe a PPP aqui funcionando de alguma forma. Né? O Hospital Nestor Piva é um dos exemplos. Né? Existe aí mais...
Sim, existem mais aí, acho que 54 unidades de saúde que também devem entrar na PPP. Fora outros órgãos aí. Não vou dizer desculpa, mas o argumento das PPPs, das participações das empresas que tem aí participação público-privada, né? Público e privado juntos administrando, é que com a PPP otimiza-se essa gestão, né? E garante um atendimento de excelência para a população. Na sua concepção, quando se entrega a PPP, eu sinceramente falando, acho muito saudável a proposta, desde que não se entregue tudo e não haja uma efetiva entrega à população, né? Sobretudo quando se entrega uma gestão a uma empresa para fazer um serviço público, dá-se uma demonstração de fragilidade do poder público no quesito gestão, que, aliás, na minha avaliação, é um dos grandes problemas desse país. A gestão pública é eivada de equívocos por má gestão. Estou falando equívoco para ser simpática. Por má gestão. Qual é a sua avaliação, de fato, em relação a essa relação público-privada? É que é impossível você ter um atendimento para a população efetivo, como deve, com a parceria público-privada. Por dizer por quê? É um contrato que tem uma quantidade X para as empresas atenderem em cima de um valor X. Sim. Quando bate o seu teto, acabou-se. Então, jamais isso vai ser universalizado. Você pense na pandemia, se nós não tivéssemos o SUS. Iríamos ficar na mão das empresas privadas para a compra de vacinas. A população pobre ia receber as vacinas? Não iria. Não iria ter acesso à vacina. Porque há uma cota para atender em todas as parcerias, em todas as prestadoras. Eu não vou nem falar da PPP no auge dela, porque a PPP, só para fechar essa discussão da PPP, a gente fez um estudo e eu fiz uma audiência pública na Câmara Municipal sobre privatizações e terceirizações e fiz uma só sobre parceria público-privada. Nessa audiência, nós levamos vários estudos sobre as PPPs no mundo, Sim. Em vários países. E onde existe isso hoje, em alguns países, está sendo questionado e está voltando atrás. Porque, além do mais, as PPPs elas têm sido fonte de corrupção. Não é possível, dentro da lógica do capital, nenhum empresário vai assumir a gestão de um hospital ou de unidades básicas e hospitais para não ter o lucro. E para garantir o lucro, ele vai reduzir o número de atendimentos, que vai ser em cima de uma cota, ele vai reduzir o tempo de atendimento, uma fisioterapia que precisa ser feita em 20 minutos vai ser feita em 10, para ele atender a quantidade. Ele vai diminuir a qualidade daquilo que é necessário para cirurgias, próteses e outras bases, porque isso já acontece no setor privado, nos planos de saúde. É uma briga na justiça para você colocar uma prótese de qualidade que dure 30 anos, porque eles querem colocar que dura 5 ou 10 para fazer mais cirurgia, colocar sua vida em risco. Ela vai, a PPP, no caso aqui, pelo projeto que nós estudamos, ela vai tomar conta de toda a unidade, inclusive pode alugar o estacionamento e o lucro fica para ela. Ela vai ocupar, inclusive, praças, dentro do projeto Praça Pública, para construir unidade em lugares que não são indicados para fazer, que a prefeitura tem essa responsabilidade. Ela não vai haver mais concurso público. Os contratados serão precarizados cada vez mais, porque não vai respeitar nada, nem piso, nem nada. O piso mesmo que está aí da enfermagem, que agora voltou, está a maior discussão em âmbito nacional. Quem são as pessoas que estão aí enfrentando? São os grandes empresários da saúde, que no caso são bancos, são seguradoras. Não é uma base de médicos só, são seguradoras e os médicos aliados a isso, uma parcela. Professora, né? Então a PPP não é comida para nós. A questão das organizações sociais também? Hein? As organizações sociais também entram nesse eixo aí, porque então aí, por exemplo, a Fundação Hospitalar de Saúde está para ser extinta para dar espaço às organizações sociais, às OS. É o mesmo sentido, a mesma avaliação? Setor. Sim. É o terceiro setor. Isso é o projeto do capital, que vem dentro de um projeto chamado neoliberal. O novo liberalismo, o novo liberalismo é a inclusão do terceiro setor para dar conta de atividades fins que contraria a própria Constituição Federal, como no caso da saúde. Sim. Então, nós temos
e combater, porque a população não será atendida na sua universalidade, porque tem um dos princípios da saúde, dentro da política de seguridade social, que é a universalidade do atendimento, com a equidade. Não é possível fazer isso com essa lógica mercadológica da saúde. Perfeito. Dentro do projeto. Estamos quase nos finalizando essa conversa com a senhora. Infelizmente, queria passar aqui a noite inteira, porque tem muita história para falar aqui ainda. Mas eu queria que a senhora fizesse uma avaliação das gestões municipal e estadual de Sergipe, aqui, Aracaju e Sergipe. Primeiro, nós somos oposição ao governo Mitidieri, por uma das principais razões, que tem tudo a ver com o que eu acabei de colocar, que é a privatização do que é público. Inclusive, ele mandou, com 3 meses que estava na gestão, um projeto de lei para privatizar a água, né, para privatizar a saúde, até a logomarca do Estado. Em relação ao município de Aracaju... Nós a água DESO? DESO, sim, sim, sim. Ela já funciona hoje com as prestadoras, e a proposta dele é vender uma parte, né, fazer essa venda aí, e sem inclusive, participação dos usuários e dos trabalhadores nessa decisão. Então, o governo autoritário que está propondo a partir de um projeto de lei, veja aí o aumento do IPES, né, veja aí a redução das consultas pelo IPES, que ele quer entregar as OS, né? Quer entregar as OS, que é um campo daí do terceiro setor, um braço do capital. Em relação a Edivaldo, nós também somos oposição porque houve um processo de privatização da cidade. A especulação imobiliária, né, com as construtoras, com as empresas de transporte que não atendem a população. Você acompanha todos os dias aí o que é a desgraça do transporte em Aracaju. Né, concessão, sem nada aliado, sem nenhuma responsabilização da própria prefeitura. Assim como também uma grande destruição ambiental por esse projeto. Nós não temos plano diretor popular, construído pela população, né, que é para a gente não garantir, inclusive, o acesso das pessoas às áreas. Nós estamos agora fazendo um requerimento para ter acesso a todas essas áreas, para poder enfrentar o sistema. Então, nós fazemos uma política que seja da desprivatização da cidade. Inclusive, o nosso direito de ir e vir, o direito das mulheres, a segurança nossa, das mulheres e da criança, a proteção às crianças e adolescentes. Os abrigos estão se acabando. As crianças estão em situação de vulnerabilidade, mesmo dentro dos abrigos. Eu acabei de fazer um levantamento e uma visita a todos os abrigos da capital. Então, nós temos problemas muito graves. E é por isso que nós não avaliamos. Um governo que opera para terceirizar, entregar o serviço público cada vez mais e cargos comissionados. As secretarias todas são lotadas de cargos comissionados, cultura, educação. E a educação, por exemplo, são 6 empresas em média que operam dentro da educação. Só tem professor que é concursado, todos os outros não são concursados e agora Edivaldo enviou um projeto Jabuti dentro do reajuste do índice de inflação para a Câmara há 1 mês e meio atrás, acabando com os outros cargos que existiam, como técnico administrativo, né, vários cargos, até músicos da Escola Valdice Teles. Então, a nossa luta, né, é para que a gente possa desprivatizar a cidade e ter a política 100% pública. Por isso, nós também teremos candidatura própria para o governo municipal, para a gestão municipal. Vamos encerrar essa conversa perguntando sobre isso. 2024 aí, o PSOL tem candidato próprio, vai ter candidato próprio. A senhora é a pré-candidata, a Niúlia já se colocou aí também como pré-candidata, o Henrique Clay Andrade também, que é advogado, ex-presidente da OAB, também já se colocou como pré-candidato. A senhora também é pré-candidata. Como é que está essa discussão interna e como alinhar um nome, apenas um nome para essa disputa, para que não haja divisão dentro do próprio partido? Então, nós geralmente construímos nossos programas e as pessoas vão colocando seus nomes, né? Hoje nós estamos no Congresso do PSOL, esse ano é ano de Congresso para definir nossa política, quem são os nossos maiores inimigos da classe e para onde o partido deve ir. E essa política ela vai se reverberar, vai se desenvolver nos programas também para as eleições municipais. Então, nós teremos candidatura própria, sim. 2 nomes têm se colocado para a sucessão municipal. O nome da deputada estadual, Linda Brasil, que é um nome, inclusive, que vem tendo muita força pelos índices e pelas pesquisas que tem apontado aí, né, os pré-candidatos de vários partidos. Linda Brasil tem aparecido nessas pesquisas com um indicador muito grande, é a nossa pré-candidata. Eu sou da Resistência, defendemos o nome de Linda Brasil. Sim. E temos também, nessa plenária que tivemos essa semana, a nossa camarada também, que foi candidata a governo por indicação nossa, de Linda,
na eleição passada, que é a Niuli Campos, que é advogada, que também colocou seu nome. Então, a convenção é que vai decidir os nomes. Sim. Mas a gente sempre fez isso, a gente sempre teve vários nomes. Eu acho que o pessoal entra muito bem nas eleições de 2024, com essas pré-candidaturas, né? 2 mulheres fortes, para a sucessão municipal, e nós também deveremos ter uma bancada para vereadoras e vereadores muito boa, né? Eu acho que é possível fazer até 3 vereadores, não vai aumentar o número de vereadores na Câmara Municipal. Sim. Eu estou como pré-candidata a vereadora para a próxima legislatura, e nós teremos outros nomes também muito bons, que já foram testados aqui na cidade, e eu acho que a gente tem crescido e tem, na política que a gente faz olho no olho, com a verdade, sem mentira, sem fake news, a gente tem conquistado assim, uma confiança política muito importante para a cidade. A chegada do ex-deputado Irã Barbosa ao PSOL e a relação com o PT, de forma breve, como é que está essa discussão? Bem, Irã é um camarada histórico, eu militei com ele no PT durante anos, nós recebemos super bem, é um camarada de esquerda que não titubeia para defender a classe trabalhadora, provavelmente também será candidato, então nós recebemos Irã... Prefeito ou vereador? Não sabemos se ele vai colocar o nome dele, né? A gente até agora tem esses 2 nomes, aí eu coloquei qual é a nossa linha, né? Mas está em aberto, todo filiado e filiada tem o direito de se colocar, mulheres negras, homens negros, o deputado Irã, que é um grande camarada, então ele veio para somar com o PSOL e nós o recebemos muito bem. E essa relação com o PT, a gente só pode colocar algo daqui para frente. Na eleição passada, nós não fizemos uma aliança com o PT, porque nós tínhamos programaticamente pontos que não dava para negociar para a eleição municipal. Então, por exemplo, parceria público-privada é uma delas que nós não defendemos. Na época, a gente teve algumas discussões, mas não se chegou a fechar nada. Então, sim, é pelo programa que a gente define as alianças com o PT ou com qualquer outro partido de esquerda. Mas nós faremos alianças com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais, com a classe trabalhadora, para seguir construindo esse programa e defendendo os de baixo, né? E não os que estão no topo aí da pirâmide. Professora Sônia Meire, fim de linha no papo de hoje, viu? Obrigada, quero agradecer demais por estar aqui com a gente na Casa do Seu Papo. Foi muito bacana esse bate-papo, tenho certeza que vai render muita história no decorrer da semana. Lembrando a todos, também agradecer a audiência, né? A todos que participaram aqui. Já vi muitos comentários elogiosos da sua pessoa, inclusive dizendo que vai trabalhar de graça para a senhora. A Cristina está dizendo que vai trabalhar de graça porque votou na senhora e não se arrepende. Coisa boa, hein? Ouvi isso de uma eleitora qualificada, que eu conheço, Cristina, viu? Então é isso, fim de papo por hoje. Agradecer mais uma vez, colocar a casa à sua inteira disposição. E lembrando que esta conversa vai para o Spotify e também para o nosso canal no YouTube. Então, quem não acompanhou aqui, depois compartilha para que as pessoas possam acompanhar isso de perto. E os melhores momentos vão estar aí nos clipes das nossas redes sociais, em todas as nossas redes. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você por esse bate-papo muito bom. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam, inclusive nosso colega aqui, Breno Garibaldi, as mulheres e homens que estão aqui a essa hora. Sigamos firmes, porque nós temos um lema: só a luta muda a vida, né? E só a mudança radical dessa sociedade, uma sociedade socialista, é capaz de dar conta daquela sua primeira pergunta, né? Dentro do capitalismo a gente não tem saída, a gente só tem reformas. Mas mesmo assim nós vamos lutar para que essas reformas elas não sejam contra nós, elas sejam em favor da classe trabalhadora. Um grande beijo, sigamos firmes, só a luta muda a vida. Obrigada. Obrigada, professora. E fica por aqui mais um episódio da Casa de Seu Papo. Lembrando que nesta segunda temporada estamos ao vivo pelo Instagram, mas sem perder aí a rota do Spotify, do YouTube e das demais redes sociais. Estamos aí no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e TikTok. Então, onde rodar, vai achar a Casa do Seu Papo. Segue, compartilha, comenta, faça da Casa do Seu Papo a sua casa. Ajude a participar. Eu sou Kátia Santana e este é mais um episódio que fica por aqui. Lembrando que esta é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria, videotraining e capacitação. Até mais!